Começando mais um podcast com negócios, o nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação e gestão de negócios aqui na Talk Podcasts Inteligentes, a casa do seu podcast. Eu sou Dijan de Barros e tenho o prazer de receber aqui hoje como é que eu posso dizer assim? Elas podem mais. Eu nem sei se eu posso dizer assim. Bia, eu posso falar assim? Pode, né? Então, elas podem mais. E falar sobre elas poder mais, eu preciso, antes de mais nada, apresentar. Mas antes de apresentar, eu preciso fazer a abertura oficial do nosso podcast, que vai chamar Método Eleva do Ela Pode Mais. Esse é o tema de hoje. Para a gente começar esse tema e para ir já para falar sobre isso, eu gostaria de chamar a vinheta e convidar vocês também para o nosso YouTube, para o nosso Spotify e para o nosso Instagram, cafécomnegócios@cg. Daqui a pouco eu volto com Elas Podem Mais. Voltando com o nosso podcast com negócios, e o tema de hoje é o tema verdadeiro, né? Que eu já tomei uma bronca aqui no intervalo. Ela pode mais. E para falar sobre esse tema, aliás, antes de começar o tema, eu queria que você preparasse a sua xícara de café favorita, se juntasse a nós para mais um episódio do Café com Negócios. E agora sim, oficialmente fazendo aqui a frase, lendo a frase com a qual a gente combina todos os dias de começar o nosso podcast. Para começar esse podcast, eu recebo aqui em primeiro a primeira participante, a primeira convidada aqui, quem vai dar o tom do nosso bate-papo, a minha amiga Aline Casquete. Que honra estar aqui. Não, que honra não. Eu que tô nervoso em falar esse sobrenome aqui, Casquete, que eu recebi uma aula aqui, eu ainda olhei para ela, Casquete, é isso? Empresária e consultora, graduada em administração de empresas, especialista em hipnoterapia e pós-graduada em psicologia transpessoal. Aline é analista comportamental e coach pelo método Evo. Tem mais de 15 anos. Evo é do meu amigo Márcio, lá de Goiânia? Eu próprio. Vixe, amigão meu. Pera, hein? Não, vixe, esse povo de Goiás é um absurdo. Tem mais de 15 anos de experiência como mentora de negócios e trainer coativo? Trainer coativo. Trainer coativo. Criadora do método Mentalidade 6.0, acredita no desenvolvimento de pessoas através da hipnoterapia e psicoterapia coativa. Seja bem-vinda, minha amiga, mais uma vez. Eita, currículo, hein? Quase que. Mas ela pode quase mais. Que terminou o podcast aqui. Obrigado pela sua presença. Sou tudo isso. É isso. É acreditar que ela sempre pode mais, né? Essa busca constante. E agradeço demais esse espaço de diante estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre esse projeto com essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Nós vamos falar desse time todo. Agradece a dona Rosângela Barros, que é quem pagou a conta daqui hoje. Porque ela é a responsável por vocês estarem aqui. Sem ela, que, aliás, você encontra com ela porque ela só vive no exterior, né? Ela liga e avisa, ó. Ela me adotou. Né? Adotou você? Você não sabia disso? Mas eu vou te dar uma notícia triste. É virtualmente isso. Tá? Hoje, nesse mundo da metaverso, é uma adoção virtual. Eu recebo também aqui, fora brincadeira, vamos voltar aqui à apresentação, porque esse podcast aqui hoje não vai ser certo esse negócio, mas vamos lá. Eu recebo aqui também a minha amiga Lucélia Tashima. Isso. Acertei. Tô passando aqui no negócio. Lucélia Tashima, que também faz parte desse grupo chamado Ela Pode Mais. Ela é contadora, no caso a Lucélia, é contadora e empresária dedicada à área de gestão financeira. Dedicou mais de 14 anos ao ensino superior e a projetos voltados para o desenvolvimento do potencial das pessoas, buscando entender como a inteligência financeira pode ser utilizada e potencializada para transformar vidas e diferentes tipos de negócios. Seja bem-vindo ao nosso podcast com negócios, Lu. Muito obrigada pelo espaço. É um prazer falar um pouco de negócio e divulgar um pouco do muito que a gente quer fazer aí. Hoje nós vamos falar sobre Ela Pode Mais e vamos falar também do produto que o Ela Pode Mais transforma a vida das
empreendedoras, das mulheres do nosso Mato Grosso do Sul. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre isso. Então, obrigado pela sua presença. E para fechar esse time de hoje, eu recebo aqui a doutora Luciana. E aí sim, eu falo com toda tranquilidade. Fraga, que eu não preciso fazer aprender nada aqui, que é mais fácil. Exato. Doutora Luciana Fraga, cirurgiã dentista. Isso. Proprietária da clínica Doutora Luciana Fraga. Cadê, como é que é? Não, tem uma a mais aqui. A primeira clínica de imagem e beleza e saúde integrativa do Mato Grosso do Sul, Lu? Exatamente. Uma versão totalmente diferente da odontologia e da harmonização facial. Você vai me explicar isso. Vou te explicar. Obrigado pela sua presença no Obrigada. nosso podcast com negócios. Em meu nome de Jane Barros e em nome de todos os nossos patrocinadores, vamos começar agora e para entender, primeiro eu gostaria de saber o começo de tudo. Da onde surgiu, o que é, para onde vai, como se reproduzem essa turma, o que é Ela Pode Mais. Professora, Passei a noite pensando nisso. nessa resposta. Porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu preciso porque as pessoas entenderem, né? Porque eu até... E aí eu falei, como é que eu vou me entender agora, né? Como é que você vai explicar esse negócio? Isso, me entender, interpretar e levar, né? Mas, gente, na verdade, o Ela Pode Mais, já nasceu... Ela pode tanto mais que são 2 episódios, tá, gente? Eu preciso falar isso pra vocês. São 2 episódios, não são um episódio só. Então elas podem mais mesmo, é o são dobro. 4 mulheres. São 4 Como mulheres. Você vai deixar só apenas Vamos um apresentar espaço? as outras duas, então? Eu acho que elas estão no bastidor aqui. Elas estão aqui. E elas deviam vir aqui pra vieram frente. com o dress code hoje preparado. Mas combinaram a paleta de cores. Mas fala o que é o projeto e quem compõe esse projeto, por favor. Então, vamos lá. Eu posso começar do começo? Apertem seus cintos. Ai, gente, é bomba aqui agora, viu? Porque tem gente aqui que não sabe. Nem elas. E que fique entre nós. Vai ficar aqui. Mas foi em 1989 Eita. que nasceu Ela Pode Mais. Nós só temos 1 hora de podcast. Quando uma criança de 10 anos de idade, no 5º ano, reprovou. Porque ela tinha uma dislexia que ela não sabia. E, na verdade, quem me reprovou foi minha mãe, que é professora. Num conselho de classe, ela autorizou a reprovação da filha. Já passei por isso. Porque no 4º ano, até o 4º ano, eu não sabia ler. Quando eu entrei no 5º ano... Gente, ninguém sabe aqui disso. E naquela A Mercedes época, sabe. E naquela época... Não, eu não fui diagnosticada. Eu fui saber agora, aos 40 anos de idade, que eu fui disléxica a vida inteira. E para quem não sabe o que é dislexia. E para quem não sabe o que é dislexia, na verdade, o quê? É uma dificuldade em ler, principalmente na leitura, na escrita e na soletração. E eu trocava tudo. P e B. E aí, na escola, quando não tem o conhecimento do que é isso, a gente é chamado de, muitas vezes, você é burra. E foi muito difícil. Ali nasceu um trauma. Ainda mais entre crianças. E ali realmente nasceu um trauma naquela criança. Só que essa criança, Ela Pode Mais, ela teve a sorte de encontrar uma professora que se chamava Luzia Delcaro e que entendeu o funcionamento dessa criança e passou a trabalhar ela de forma cognitiva. E estimulá-la a quê? Através da arte, porque eu sempre fui muito sensorial. E os disléxicos, eles são sensoriais. Eles são extremamente sensitivos. E aí, ela passou a me incentivar a leitura para fazer interpretações. Então, eu fazia teatro, eu fazia dança, eu fazia música, eu fazia canto. E era criança de vez em quando. E era... Essa agenda toda... Não, na verdade, essa dislexia ali, ela foi trabalhada. Então, eu me desenvolvi e, inclusive, me tornei uma ótima, cá entre nós, escritora. Eu adoro escrever hoje. E foi graças a Luzia Delcaro que conseguiu me conduzir para que eu me desenvolvesse. Mas, de fato, eu fui descobrir isso aos 40. Estudando psicologia.
Então, quando eu me olhei nesse cenário, lá atrás, e essa criança, ela escolheu ali, ela pode mais. Quando minha mãe escolheu me reprovar, eu não entendi no momento. Eu fiquei muito revoltada por muitos anos. Depois você vai entender também. Algumas revoltas que a gente... O meu eu já entendi, já. Você já entendeu o seu caso? Já entendi. Tem tratamento. Foi benéfico. Sempre foi. Para quem me reprovou. Sempre foi benéfico. Exatamente. E aí, foi a partir dali que essa criança mudou a história e eu sempre busquei muito poder mais. E aí, quando foi em 2022, numa inquietude, ao qual eu estava em um momento de muita mudança e no sentido de estagnação, vamos dizer assim, economicamente, vamos dizer assim, estável, mas numa zona de conforto e uma inconformidade interna. E foi onde eu passei a resgatar tudo isso. E eu entendi que ela pode mais. E aí eu resgatei essa criança lá atrás. Aí veio o insight do projeto? Aí veio o insight do projeto, 2022. Mas foi de olhar para um cenário econômico, e eu já venho, como você leu no currículo inicialmente, de 15 anos de consultoria e treinamento em desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras, gestão empresarial. E eu não entendia muitas vezes por que as pessoas não fazem. Você vai lá e faz um baita de um planejamento e a coisa não vai. E aí eu comecei a entender que está no ser. Tudo começa no ser. E quando a gente entende o indivíduo como ele funciona, é que a gente consegue despertar isso nele e, de fato, fazer com que ele possa mais. Perfeito, mas como a gente sabe, ninguém consegue fazer nada sozinho. E quando a gente fala Ela Pode Mais, eu quero saber quem são as outras 3 pessoas do Ela Pode Mais que juntam esse time poderoso para poder transformar a vida das pessoas. É que você não esperou eu terminar. É que eu preciso acelerar você, senão eu Então, vou vamos lá. 3 dias aqui. E aí, exatamente, mas foi no ponto-chave. De olhar para essa mulher que está aqui do meu lado e ver o potencial gigantesco que ela tem e saber que, em conexão uma com as outras, ela pode mais. Perfeito. É olhar para essa aqui... Quando foi o insight? Calma, como foi o insight? Eu preciso... 2022. Mas eu preciso juntar um time. Foi em 2022. Foi. Para construir alguma coisa. Como é que foi esse insight? Você sabia que queria mudar alguma coisa, que queria fazer alguma coisa. De onde saiu a ideia em si? Saiu dos atendimentos de consultoria que eu fazia. Maravilha. Aí você ligou para a Lucélia Tachimi e falou, tive uma ideia. Não, ela começou a correr atrás de mim. Como eu foi? que corri atrás dela. Ela percebeu o movimento. Pera, deixa ela me contar agora. E aí, como foi? Na verdade, nós temos uma pessoa em comum que fez essa ligação. Quem é o culpado? O culpado é a Fernanda. Entendi. Fernanda Abreu. A culpa é da Fernanda, então. Culpa é da Fernanda. Aonde eu queria chegar. Ela desenhou a nossa marca de forma individual. E ela falou assim, eu sou uma pessoa que gosta de cores mais sóbrias, né? E ela pode mais, não tem esse formato. Não tem esse formato. Vocês não viram a paleta de cor da arepa hoje aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. E nesse sentido, essa quebra de paradigma, né? A Fernanda que me trouxe. Falou assim, olha, dá Preciso te apresentar uma pessoa. Dá para combinar cores em outros projetos e você não ficar só nessa sua paleta... mais tradicional. Aí você veio conversar com... Aí a Fernanda falou assim, olha, vou te mostrar um projeto de 3 mulheres que estão com uma pegada diferente, que é na área de negócio. E ela me mostrou. E quem era a terceira mulher? A terceira... Já vamos chegar no integrante. E ela me apresentou a Aline. Aí eu comecei a fuçar o Instagram, o que essa mulher fazia, consultora do Sebrae, puxa vida, né? Vai pra onde? Eu também sou, o que ela tá fazendo, qual que é a pegada dela? Eu falei, cara, ela fala tudo menos da área financeira. Pronto. Acho que dá, eu acho que pode dar match. Foi quando eu entrei em contato com ela. E essa maravilhosa me recebeu tão bem. Eu atraí ela, é que ela não sabe. Mas você não viu a formação? Vou ler a formação dela de novo. Ela não sabe, eu que atraí ela. E aí você entrou em contato, eu quero saber assim, olha, e ela já estava com o primeiro Eleve em andamento, já estava. Nós estamos indo para a terceira edição. Exatamente. Né? Mas aí a gente vai falar disso daqui a pouco. Aí a primeira edição já estava correndo. Eu falei assim, olha, eu não posso contribuir? De que forma? Eu falei assim, bom, eu posso entrar com a parte financeira. Sabe a bagunça financeira da sua vida? Exato. Então, dessa maneira. Sou eu.
Sou eu. Então, ela me concedeu esse espaço, né? E aí a gente trabalhou como parceira mesmo. E foi tão engraçado que ela me deu espaço, assim, um espaço livre de fala. Não me deu roteiro. Eu falei, cara, o que eu vou falar? Vai com Deus, exatamente. Só vai. Só vai. Vai com medo e mesmo. O interessante é que nós não combinamos nada e a nossa fala foi muito nós vamos conciliada. Nós vamos chegar no projeto. Mas foi assim. Si. Quem que é a terceira pessoa e a quarta pessoa do projeto? A terceira pessoa do projeto está Arepa. Arepa é internacional, porque esse projeto é um projeto internacional, né? Exato. Falando em análise comportamental, nós temos o disque completo. Não, tem louco para cada cadada aqui. Nós temos o dominante, nós temos o analítico, quem que é dominante, nós temos estável e nós temos influente. Então, nós temos Arepa Mercedes, é a nossa influente. Mercedes Gabriela Trindade. Ela é a influente. Chegou, total. É a terceira, como é que fala do Quarteto Fantástico? É a terceira. É o terceiro pilar. Influente. Isso. A Aline não diz que qual que é? Influente e estável. Ela vai para estabilidade. Estável. 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 E a Lu? A Lu é a nossa analítica dominante. Tem uns compostos aí, dá pra ver na postura dela na mesa, você já percebe, né? E qual que você acha a quarta? Qual que você acha que é o perfil? Não faço ideia. Alguém qual pode chutar? Qual que você acha? Dominante. Não pode ser. Você acha que não? Você acha que eu tô errada? Esse disque seu tá errado. Dominante? Dominante. Não é possível. Quem que é o quarto elemento? O quarto elemento. Nossa maravilhosa Rosângela Barros, mas pode chamar de Rô. Isso. Ela mora onde? Ela... É endereço não identificado. Ela mora em todo lugar. Inclusive no aeroporto. Internacional. Ou seja, Aline Casquete, Lucélia Tashima, Rosângela Barros e Mercedes Gabriela. Esse é o Quarteto Fantástico do Ela Pode Mais. Então, chegamos falando tudo isso para apresentar a vocês o nosso Quarteto Fantástico. Quando a gente fala em Ela Pode Mais, a gente tem aqui à mesa a doutora Luciana Fraga, que fez ou vai fazê-lo. Me explica aqui, o que você está fazendo aqui comigo hoje? Por que você veio sentar aqui no podcast Com Negócio para falar sobre essa turma aqui? O que você tem a falar sobre elas? Depende. Depende. Porque, na verdade... Para de gravar. Na verdade, o que acontece? Eu já te falei que a minha odontologia é toda diferente. Ou seja... Lá é um lugar integrativo. Lá é um lugar onde a gente faz... Na clínica. Eu faço toda a estética dentária, harmonização facial e a gente conversa. E a gente conversa de tudo aquilo que está lá no interior. Mas dá para perceber que você tem uma pontinha do Ela Pode Mais, não tem? Total. Começa nas unhas, né? Porque se você prestar atenção, né? Ó, tem uma paleta, né? Nem foi combinado, a blusa mas da dona tá tudo Rosângela certo. com a arepa, tá tudo junto nesse tom de... Não, se eu contar que a minha calça era exatamente aquela cor... Aí a Lu falou assim, eu vou de claro. Eu falei assim, então eu vou toda de claro. Não, que você chegaram, aí a hora que eu cheguei, eu falei, Eu achei que era Réveillon hoje. Eu falei, já começou. Mas voltando lá, a clínica aí o que acontece? Diferente. A clínica é diferente. Então lá eu tenho muito a parte de olhar para aquele ser humano todo. Lá não é só dente e tchau. Tá, mas aí quando você... Qual foi o primeiro ponto de contato com um projeto ou com Meu primeiro de contato foi a Aline há 6 anos atrás. Tá. Quando ela chegou em Campo Grande, nós nos conhecemos. E aí nós nos tornamos amigas já. Ela nem estava na hipnose, mas já nos hipnotizamos. E ali foi crescendo, assim, um relacionamento de sempre ter esse impulsionamento. E ela sempre falava, Lu, vamos fazer isso, Lu. Olha esse potencial. Ela enxergava coisas em mim que eu não enxergava. E acho que isso foi... Acho que eu fui até... alguém que ela falava, gente, ela pode mais. Será que ela não enxerga que ela pode mais? Pelo amor de Deus, eu tô vendo, eu tô desenhando essa mulher, tudo que ela enxerga, além do dente, além da ruga, além de tudo, e ela não enxerga. Mas o mercado, agora falando um pouquinho, né, voltando para a prática do dia a dia, doutora Lu, nós vivemos um mercado que não dá para ser mais do mesmo, né? Não dá.
Porque o mais do mesmo já não é a realidade. O nosso ambiente, o nosso mundo hoje, ele quer pessoas que podem mais, né? Que podem mais e que enxerguem o ser humano que está ali. Ou seja, não pode ser só uma clínica olhando o dente, como você falou. Não. E aí hoje a gente... Naquelas conversas todas, nas inquietações que ela tinha na vida dela, que eu tinha na minha vida, eu descobri meu filho dislexo há 3 anos, aí eu falei, Aline, meu filho é dislexo. Ela falou assim, mas eu também sou, amiga. Tá tudo bem. Tá tudo certo, calma, que tudo vai dar bem. Mas, como mãe, vem sentimento de culpa. O que eu vi? Eu tava trabalhando e não enxerguei essa criança. É uma loucura. E a Aline, calma, tá tudo certo. Respira, e foi o desenvolver do dia a dia que nós podemos mais. Ela pode mais. E esse conhecimento é o conhecimento, né? Tá, e como você veio parar aqui nessa mesa? Então, já conheço a Aline há 6 anos. E ela falou, eu tenho um projeto. Eu falei, tô dentro. Mas não falei o que é. Eu falei, não me importa. Se você tá fazendo, eu tô dentro. Quando a gente tem sintonia, né? Acontece muito disso, né? A questão do se conectar, você fala assim, eu não quero nem saber o que é ou do que se trata, né? E aí, na primeira versão, a Aline falou, tô dentro, é um projeto, ela pode mais. Eu falei, ok, você vai palestrar. Ok, vai palestrar o quê? Tema livre. O que você quiser palestrar. Eu falei, tá certo. E aí, lá, eu fui contar um pouco dessa história. Por que a minha odontologia hoje é diferente? Porque eu enxergo as pessoas diferentes. E na questão também que eu fui obesa há muitos anos. Eu pesava 125 quilos. Fiz uma cirurgia bariátrica que me apresentou e me fez conhecer sobre vitaminas e minerais e hormônios. E aí eu vi que tudo começou na minha infância e aí é uma loucura, porque é um descobrir. Sim. O Ela Pode Mais, você vai lá na Encrança. Exatamente. Na verdade, tudo se conectou. Fechado. Quem eu era, quem eu estou, quem eu vou ser, tá tudo. Ou seja, mas esse ambiente trouxe isso para você. Trouxe essa convivência. Aline, vamos falar do projeto? Vamos. O que tem, então? Da onde se desdobrou, né? Por Porque favor. Lembra da criança disléxica? Sim. Ela precisou de um método, não precisou? Sim. Ela precisou de um método para se desenvolver. Tinha que ter um caminho, uma jornada. E aí, o que acontece? Através da minha jornada, eu entendi que tudo precisa só de método. Não importa o perfil que você seja, não importa porque nós somos diferentes. E quando nós nos entendemos quanto seres diferentes, é aonde que cada um tem uma forma de funcionalidade. E isso sendo respeitado, todo mundo tem sucesso, todo mundo tem resultado, todo mundo acontece. E foi aonde a gente criou, onde veio aí. E aí já não é só a Aline, ou Ela Pode Mais, veio de uma percepção, de uma visão minha, de olhar para as mulheres, que é o que a Lu falou aqui, Ela Pode Mais. Mas o Eleva, não. O método Eleva já foi construído com todas essas mulheres. Entendendo, interpretando comportamentos. E a gente sabe que, através desse método, é possível, sim, independente do seu perfil comportamental, você se descobrir e potencializar as suas habilidades, porque a gente só precisa ser treinado. Eu gostaria de falar aqui sobre o Método Eleva, então. É uma iniciativa inovadora que visa capacitar e inspirar mulheres a descobrirem suas vocações e habilidades, preparando-as para iniciar ou expandir seus negócios e realizar transições de carreira. Nós estamos falando, então, de um workshop intitulado Método Eleva, é a parte da comunidade do Ela Pode Mais, visando capacitar e inspirar mulheres em suas vocações e habilidades empreendedoras. Qual o objetivo? O objetivo é de que nós possamos nos encontrar quanto ser para ter resultado, seja na vida pessoal ou profissional, independente do que seja. Na próxima edição, que vai ser de 30, 31 e 1º de setembro, que é a terceira edição, como funciona o método? É o dia todo? Só explica um pouquinho mais essa didática, por favor, Aline. Estejam preparadas, porque serão 3 dias de entrega total. A gente começa na sexta-feira à noite, vai acontecer lá no Senac Hub Academy. E já estamos na terceira edição. Então, Lu participou, né, Lu? A Lu foi na primeira, na segunda e na terceira. E já vai para a terceira. Vai pedir música no Fantástico. E esse método ele tem muito a nossa cara, no sentido de Ela Pode Mais.
O primeiro pilar é o Ela Poderosa, onde a gente trabalha justamente a espiritualidade, a conexão com Deus, com o universo, porque esse é o ponto fundamental. Então, a gente criou justamente esse caminho ao qual, dentro das nossas percepções e dos nossos encontros pessoais de cada uma, né? Sobre ser, sobre ter. É importante a gente dizer assim, porque, eu sou católico, né? Eu sou espírita. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o propósito humano. Exatamente. Então, descobrindo o meu propósito dentro das minhas crenças, dentro dos meus valores, eu consigo determinar aquilo que eu quero. São quantos... Lu, só para o meu entendimento. São quantos pilares? Ele é por bloco? Como é que funciona isso? Sim, eu preciso entender. É modulado. Modulado. Nunca ouviu falar, está tendo hoje o conhecimento do projeto. Como ele funciona? Dia 30, são 3 dias, de manhã à tarde, à noite? Como é que funciona didaticamente? Sexta-noite, começamos à noite a partir das dia 19. 30 de agosto à noite, sexta-feira, tá. Sexta. Começa às 18 horas. Isso, vai até às 9h40, não é 9h30, 9h40. Esse primeiro módulo... Ela Poderosa. Ela Poderosa. Aí... Sábado a gente vai ter um trabalho o dia todo, então você vai ter que reservar. Começa que horas no sábado? Começamos às 8. Tá. Né? E aí continuamos trabalhando com a Aline. Ela é empreendedora. Tá. Sábado de manhã a gente trabalha o pilar Ela é Empreendedora. A parte da manhã toda. A parte da manhã toda. Intervalo para almoço. Isso nós estamos falando, só lembrando aqui, eu não sei se não está escrito aqui, mas eu preciso dessa confirmação. É lá no Senac Hub Academy, né? Exatamente. É isso? Então tá bom. Só para fortalecer que eu não achei aqui. Sábado no período da tarde. Sábado no período da tarde. Tá. Sábado, no período da tarde, nós temos ela conectada com doutora Rosângela Barros. Tá, e no Ela Conectada, nós... A gente vai falar sobre network, conexão. Super combina com você, né? Network e... Conexão, comunicação e transição de carreira. Legal, então nós estamos sai lá do primeiro módulo, lá da sexta-feira à noite, nessa questão... mais raiz. Propósito, princípio, valor. Base. Isso. Estou tentando entender aqui a jornada aqui. Jornada do conhecimento. Então, essa vamos base... Vamos para empreender. Aí vamos empreender. Só que para empreender, eu tenho várias... Tem que trabalhar a parte da comunicação. Várias situações. Conexão. Comunicação. E sair, né? Eu preciso ir para fora. Ir para fora, né? Mas, enfim, eu preciso aparecer. Exatamente. E aparecer com estratégia. Isso. É isso. Sábado à noite? Não. Sábado à noite ela vai para casa, toma um chazinho, descansa. Né? Processando tudo que ela ela já sai de lá fazendo conexões no sábado à noite, né? Porque ela já sai, né? Depois dessa informação toda, já sai com conexões. Talvez já saia para jantar todo mundo junto, mas enfim, no domingo de manhã ou à tarde? O dia todo. De manhã, então, primeira parte. Mercedes trabalha a parte da criatividade, que é ela criativa. Então, a gente vai falar um pouco sobre marca pessoal, sobre imagem, mas não somente sobre isso. A gente fala também sobre a criatividade, então o despertar, porque o workshop ele é inteiro muito sensorial. Então, estamos o tempo todo, não somente, é importante frisar isso, que não somente na parte de entrega de conteúdo, mas de execução, porque a gente só aprende a fazer fazendo. E essa é outra percepção que nós temos. Então, o método Eleva é o quê? Eu aprendo a fazer fazendo, executando. E aí, a Mercedes trabalha a criatividade. Até a hora do almoço. Fechar, e aí, à tarde... À tarde, tcharam! Aí nós vamos falar sobre o resultado. Ela rica. Ela rica. Legal. Ótimo. Minha opinião, minha observação quanto a isso. Se você ainda não fez ou ainda não participou, que é o caso da Lu, que já vai para o terceiro diploma, né? Já vai ganhar estrelinha lá, três estrelinhas. Eu acredito que seja uma oportunidade não só de conhecimento, mas também talvez o próprio workshop seja uma oportunidade de negócios, de business, né? Negócio, ou não? Conexão. Com certeza. Nós estamos falando no workshop de quantas pessoas, Lu? 60 pessoas. Ou seja, 60 pessoas não é nem um workshop, eu trocaria o nome aqui, numa imersão do conhecimento, né? Isso. Porque é muita informação. E ele é justamente limitado, por quê? Porque nós estamos numa entrega total de execução.
E aí, para que nós possamos também fazer essa entrega e estar ali interagindo uma com as outras, é justamente que a gente tem uma quantidade limitada para esse processo. Mas é importante que a pessoa vá de copo vazio, né? Vá de copo vazio. Mas se for pelo menos de coração aberto. De coração aberto, que a gente esvazia e depois nós vamos... E quais foram as grandes conquistas, olhando para os 2 workshops anteriores, quais foram as grandes conquistas que vocês já perceberam, os relatos, os depoimentos das pessoas que já passaram por ele, já estiveram transformações, como a doutora Lu está falando aqui, que obviamente ela não fez 2 à toa, né? Isso, ela vai dar o depoimento dela aqui daqui a pouco, mas eu queria que vocês falassem para mim e para quem está nos ouvindo, quais são os grandes exemplos já tirados desse workshop. Puxa vida, a gente tem uma série, né? Nós não podemos falar todos, senão vai esquecer alguém, mas dá um ou 2 exemplos para a gente ter ideia. Primeiro de tudo, a percepção de que a mudança não é de fora, é de dentro. Tá? No mundo dos negócios, a gente fala muito de resultado, né? Mas eu gosto de comparar resultado com aquilo que a gente planta. Tá? Então, o que você precisa para plantar? É simples. Permear o solo, né? Ter um tempo de descanso para o crescimento da planta. E isso que eu não sou da área da biologia. O legal é ouvir disso de uma contadora que é analítica, né? Ela falando de dentro, que ela é total resultado, né? Exatamente. Você não viu o plano de negócio. É transformação na mente, né? Você não viu o plano de negócio que ela apresenta no Eleva. Você não viu. Mas o interessante é falar, você quer uma fruta de qualidade, você tem que plantar antes. Plantar, esperar o tempo de crescimento, adubar. Exatamente. Exatamente. Né? E quando você vai plantar alguma coisa, você não vai procurar um contador. Você vai procurar alguém da sua área específica. Então, quando a gente fala de negócio, a gente tem que se cercar, ou pelo menos trabalhar com ferramentas que sejam a base para que a gente faça bem feito o nosso trabalho. Então, aqui, como é que funciona aqui? O Djalma Bastos não trabalha sozinho. De maneira alguma, eu sou só estagiária, inclusive eu nem aplico aqui. Exatamente. É por isso que nós trabalhamos com diferentes áreas. Eu tenho uma habilidade que se completa com a habilidade da Aline, que se completa com a habilidade da Mercedes, da Rô. Isso faz de nós um time completo. E é isso que a gente tenta passar dentro desse processo. Você quer colher resultado? Então vamos trabalhar o antes, porque o depois ele vai ser consequência. Mas, doutora Luciana Fraga, quando finaliza, lá no final do workshop, qual que é a sensação? Muito poderosa. Vamos relembrar lá o primeiro, o segundo, enfim, existe uma evolução do processo. Já existe uma evolução do processo. A minha primeira etapa, eu fiquei muito impactada com a parte da criatividade, com a Mercedes. Porque eu era uma criança extremamente líder. Daquelas que falam assim, gente, amanhã todo mundo vai de calça do avesso na escola. E aí todo mundo ia, totalmente fora da casinha. E aí eu perdi isso. Na adolescência, na fase adulta, ficou. E aí, quando eu me deparei com as atividades da parte da criatividade, eu falei, voltou a Luciana lá, porque aquela era a minha essência, porque a nossa essência de criança é natural. Ela adormeceu, exatamente. E o mundo vai, às vezes, nos moldando de uma forma não tão agradável quando a gente permite, quando a gente deixa de pensar o que realmente era importante pra gente. E aí, me deu aquele primeiro estralo, foi na primeira edição. Criatividade bastante. E no segundo módulo foi a parte financeira. Porque eu penso muito na frente, mas às vezes eu planejo pouco e eu deixava, por exemplo, economia. Eu não tinha economia nenhuma. Aí tá, eu sou profissional liberal, tá bom, hoje eu tô com saúde, bacana, tá, mas e amanhã? Legal. E aí, dentro desse planejamento, a Lucélia veio trazer, gente... São coisas simples que a gente tem que fazer. São investimentos que quando a gente fala em investir, fala, eu não tenho 10 mil para investir, 1.000, 100. Tá bom, mas você tem 50. Começa com 50, começa com aquilo que você tem. O legal você falar então, essa parte foi fundamental no segundo Eleva. O legal você falar isso, Lu, doutora Luciana, que eu vou falar perguntando para a Aline, porque às vezes faz sentido uma... O primeiro módulo, o que impactou foi o primeiro módulo. A primeira imersão que você fez... o primeiro workshop que você fez foi... O que fez mais sentido foi criatividade. Então, naquele momento de vida, talvez você estava mais aberta àquela situação. Exatamente. Quando você vai para o segundo workshop, aí é um pouco mais
sabendo do processo todo, então aí você vai começar a olhar outras coisas. O que chamou a atenção foi o financeiro. Então, aonde eu quero chegar com essa conclusão minha, não sei se a doutora Aline vai dizer se esse é o caminho, é que não se trata de um workshop, se trata de uma caminhada que eu posso fazer várias vezes e todas as vezes que eu fizer vão fazer vários sentidos diferentes, porque eu sou outra pessoa. É isso, doutora Aline? Exatamente, é eterno, né? Não muda, né? A jornada, na verdade, ela... O segredo não muda, você tem que continuar em movimento, né? Exatamente. E aí a gente é onde fala muito disso, da consistência. Isso é uma... Eu não posso fazer um workshop e achar que tá tudo certo. Eu posso fazer ele várias vezes. Que você aprendeu tudo, né? E aí a gente vai num outro lugar, né? Ser humano deu 21 dias, pronto, acabou. Se eu não continuar, se não tiver constância, é mudança de... Porque a gente tá o quê? Criando cultura. É mudança de comportamento. Então, e principalmente a gente... Mas aí são duas coisas que você falou aí. Criando cultura da mudança de comportamento, né? Que é o comportamento empreendedor. Então, quando a gente põe esse guarda-chuva para funcionar... Como que é o comportamento empreendedor? Me explica. Como é o comportamento empreendedor? Na verdade, muitas pessoas... E até é esse desmistificar do empreendedorismo, porque muitas vezes a gente escuta e fala assim, nossa, mas empreender é difícil, é pesado... É pesado para quem não desenvolveu as habilidades e competências empreendedoras. Porque empreender é comportamento. E quando eu entendo que não é CNPJ, que empreender é comportamento, quando eu passo pelas adversidades, quando eu passo pelas circunstâncias, se torna muito mais leve. E é essa cultura do verdadeiro empreendedorismo, ao qual a Unesco estudou lá há mais de 30 anos atrás, quais eram os comportamentos dos empreendedores de sucesso. Por que 5% da população do mundo tem sucesso? Chega aos 70, 80 anos de idade e economicamente independente e realizado pessoalmente. Por quê, Djan? 5%. Comportamento, né? Comportamento. E aí compilaram esses 30, mais de 30 comportamentos, né? Aí dali, não, mas se desenvolver 10 desses, já sai na frente, já vai, né? E aí a gente trabalha muito esses comportamentos, o desenvolvimento deles, que é uma constância na vida. Não é ir lá e fazer workshop, gente. Pelo contrário, é ir lá e começar o processo de mudança através do workshop. Ou identificar o processo que você já está passando, mas entender o que está funcionando, né, e se organizar. Por isso legal que eu ouvi, desculpa, Lu, mas legal ouvir o que a Aline está falando aqui, que em 2003 eu tive a oportunidade de ter a formação em Empretec. E foi de lá que deu startup. E a minha empresa... de consultoria hoje, nasceu em 2003 no Empretec por um amigo me levou ao Empretec, enfim, aí veio uma evolução de processos e comportamentos que a gente não esquece nunca mais. E esse start foi em 2012 também, então nós somos ali empretecos, parceiros, então foi ali que... Estamos perto, 2003 para 12, meu Deus do céu, ai. 12. O meu é 3. Aí é um pouquinho, mas tá perto. Tá bom. Para falar sobre empreendedorismo, eu preciso falar do empreendedor de sucesso, o meu amigo José Tomás, o Zezo, que é patrocinador do nosso podcast Com Negócios. Obrigado, tia. Uau! Não é para qualquer podcast, não. Aqui é o podcast. Agora até me empolguei aqui. O nosso podcast pode mais, entendeu? Então nós vamos agora servir a vocês, mulheres do Ela Pode Mais, uma esfirra do Tomás Lanches. Obrigado, Zezo, pelo patrocínio, pela parceria. Obrigado também a Dai, lá da Bizzy Água de Coco, a melhor água de coco do planeta. Delícia. Diretamente de Nova York, esteve comigo lá em Nova York. Nós estivemos juntos lá em Nova York, lá direto da Times Square, lá nos painéis da Times Square. Esfirra do Tomás Lanches. Precisa apresentação ou não? Dispensa, né? A gente só ataca. Eu vou apresentar vocês essa esfirra. E voltando a falar, Lu, eu te interrompi agora há pouco. O que você ia falar? O que você ia completar sobre essa jornada do comportamento? Na verdade, é por isso que a gente tem todo o cuidado dentro do método, trabalhar esses 5 pilares. Porque a gente sabe que a parte de desenvolvimento humano, ele é acelerado para uns, né? Vem em tempos diferentes para outros, e cada um pode estar num tempo diferente. E como que você concilia tudo isso?
né? Por isso que a imersão é trabalho e focada na área do empreendedorismo. Eu conecto pessoas de diferentes áreas, tá aí a doutora Luciana, que é da área da saúde. Nós tínhamos meninas, por exemplo, obrigada. Mas tem gente que parece que já nasce com isso, né? Ah, será? Essa questão dos estar aberto, se conectar, ser mais... Sim. Né? É o perfil, né, gente? O perfil. Né? O influente tem mais facilidade. E aí, Mas, Dijan, nós temos meninas ali que fizeram um workshop 1 e 2, né? Caso da... Vou colocar o nome, mas não fiquem enciumadas. Da Lica, por exemplo. Exatamente. Lica. É uma das meninas... que ela uma faz? das elevadas. O que ela faz? Ela trabalha com armamentos bélicos. Como que o quê? Pois é. Como uma pessoa... Documentação. Ela faz documentação de armamentos bélicos. Eu fiquei já preocupado aqui. E por que ela está lá, né? O que ela está fazendo diferente? E, assim, o que chama a atenção é que, independente da área de formação, independente do que a pessoa está buscando, ela quer se desenvolver. Então, são coisas que, assim... Não é questão de área, né? Não. É questão de desenvolvimento interno, de dentro para fora. Humano. Na verdade, até hoje eu estou impactada com a Adélia, né? Porque ela falou assim, o que você faz? Meu marido é mecânico de máquina de costura. Aí eu fiquei ouvindo, falei, mas o que ela tá fazendo aqui? Aí esses dias eu trocando ideia com ela, fala, o seu marido, ele é a causa de uma fábrica inteira parar ou continuar trabalhando, porque na verdade ele dá manutenção na parte industrial também, né? E aí na hora que ela se apresentava, ela, ele é mecânico da máquina de costura. Eu falei, não, amiga, ele para uma produção de 1 milhão. Então não é só sobre isso, mas ela na simplicidade dela, ela enxergava aquilo, né? Mecânico da máquina. Eu falei, não. E a gente conversou com isso, ela falou, é verdade, né? Não é só isso. Eu falei, não é só isso. Mas essa é uma dificuldade, né, Luciana? É uma dificuldade das pessoas se valorizarem, né? Exato. Se apresentarem melhor, se valorizarem, entenderem o tamanho da importância. Talvez a gente fica meio receoso, né? Eu não posso falar tudo isso, eu não sou tudo aquilo, não sei o quê, mas isso faz parte também do empoderamento. Do empoderamento. Né? E no Ela Pode Mais, esse workshop, talvez uma das principais funções seja você se reconhecer a importância que você tem, né? Para você mesmo e para os outros. Na própria vida, exatamente. Exato. Nós temos uma que que participou nesse último. Vocês podem ficar conversando aí que eu vou ficar aqui no Tomás Lanche aqui. Que trabalha na área... o meu marido era borracheiro. Não é borracheiro. Você tem 2 lojas. 2 lojas. A gente constrói Você emprega mais de 60 pessoas. Você não é um simples borracheiro, você é um empresário. E um empresário de sucesso. Há quanto tempo você já está no mercado? Tem mais de 10 anos. Você está abrindo a 2ª loja, vai abrir uma 3ª. Então, não tem problema nenhum ser borracheiro. De jeito nenhum. A questão é só se entender o tamanho e hoje... a transformação a transformação que eu causo. O funcionário na vida das pessoas. Ele pode crescer, a transformação que eu causo, primeiramente, em mim mesmo, vida, né? na minha vida, e a transformação Você transborda no outro. Exato. Né? A gente entra justamente no ciclo, né? A gente, inclusive, até o primeiro nível do transbordo é a escassez, né? Exatamente. Então, a escassez é o quê? Eu dou tudo de mim pro outro, e a gente trabalha, porque é terapêutico, gente. Realmente, o processo, ele é uma entrega, e ele começa justamente o quê? No físico, mental, emocional e espiritual, ponto. Ali é o ponto de partida do Eleva, para que possa vir as ferramentas seguintes. Então, se eu não me identifico quanto ser e qual é o meu propósito de vida realmente, quais são os meus valores, as minhas vocações, a gente só vai para a 2ª etapa depois que elas se perceberam quem são e por que fazem o que fazem. E quem acha que está fazendo algo ali, agora, né? Quem acha que está fazendo algo que não está feliz, a gente entra com o quê? Com transição de carreira, né? Quais são as âncoras de carreira? Porque dentro do quando a gente faz uma avaliação de personalidade, a gente entende, né, como nós funcionamos, através dessa... E a gente faz a avaliação de personalidade, coeficiente de positividade, né? Quais são os meus sabotadores? Você sabe quais são os seus sabotadores? Mais ou menos. Quanto tempo você passa no seu modo sábio? E quanto tempo do seu dia você passa no seu modo sabotador?
Quanto tempo desperdiçado? Porque o tempo do sábio é o tempo que o meu cérebro trabalha a favor daquilo que eu quero ser. E do contrário também é verdadeiro. E do sabotador. Exato, eu sou aquilo que eu penso. Se eu penso que não vai dar certo, não vai. E é o que a gente trabalha, mudança de pensamento. Se eu penso que vai dar certo, vai dar certo. Isso também é bíblico. Né? Assim como penso a alma, mas assim o pensar e o colocar os processos para nós estarmos praticando, né? Então, depois que nós saímos lá da nossa imersão, nós temos os ciclos, onde nós vamos ser acompanhadas a cada ciclo de 21 dias nesses temas. E isso faz, na então... hora que estiver caindo a energia. A hora que a energia está caindo, então tem esse retorno no workshop. Então, isso é que é muito transformador. Isso eleva. Mas como é, Lucélia? Como é... Eu não vou deixar você comer, porque eu vou fazer a pergunta, né? Agora eu vou comer. Ela ia morder a esfirra. Como é estar numa sala, num ambiente com 60 empreendedoras, 60 pessoas, assim, uma energia deve ser sensacional, né? Eu acredito, deve ser sensacional, transformadora, e estar ali no meio, porque é contagiante, eu acredito, né? Como é que é essa sensação? Eu sou professora, chão de fábrica. Então, a gente já trabalha com essa questão do ensino. Eu já trabalho há muito tempo. 14 anos é o que eu tinha só em uma das instituições. Eu tenho 17 anos de trabalho na área da educação, voltada para a área de negócio. Então, essa construção, a gente vê o brilho no ser humano. Você fala assim, puxa vida, de fato, aquilo que eu estou falando faz sentido para mim. Então, isso mexe com o outro. E você vê, por meio... Claro, a gente vai no desenvolvimento do workshop, e isso foi pensado dessa forma, foi de propósito. Porque eu sou a última. Porque eu olho o comportamento das pessoas ao longo do tempo. Uhum. Então, eu vou mapeando quem é, o que faz, com a sua área. A partir daí, a gente dá o tom de fala voltada para o negócio. Uhum. Então, no primeiro workshop, a gente tinha muita gente mais voltada para a área da saúde. No segundo, a gente tinha mais voltada para a área de varejo. Isso a gente vai mapeando para verificar como que a gente vai trabalhar. Então, não adianta só trabalhar ferramenta. A minha parte é ferramenta. Ah, eu quero ferramenta. Não, você tem ferramenta aí livre no mercado. Conhecimento está aberto. Só você jogar no Google e pedir planilha de controle financeiro. Você vai ter N ferramentas. Não é por falta de ferramenta. Não é por falta de ferramenta. Mas eu preciso... Aí volta naquilo que eu falei do fruto, né? Aquele fruto vai fazer sentido para mim se eu trabalhar ele diariamente. Caso contrário, o método não vai fazer sentido. Como tudo na vida, né? Como tem que tudo. ter consistência. Então, o planejamento, ele é para acalmar aquilo que eu vou executar diariamente. Tá. Porque, caso contrário, não vai fazer sentido nenhum. Hoje nós estamos falando, então, de praticamente... Vamos lá. Nós estamos falando de um pedaço, estamos dando destaque a um pedaço do projeto, né? Do workshop. E aí depois eu vou ter um outro bate-papo com a Rosângela e com a Mercedes, né? Falando sobre o outro lado também que compõe esse método, que compõe o método Eleva. Mas eu gostaria de ir um pouco mais para as reações, para essas transformações. Quando a gente se propõe a ficar sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde e domingo... O dia todo. Nem todo mundo está aberto a isso. O que vocês diriam para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, que ainda não deram o passo, não foram para a ação? Ou, às vezes a pessoa fala assim, mas um final de semana inteiro... Quer dizer, sempre tem aquela posição um pouco mais travada no processo, né? O que vocês poderiam dizer, começando... O que você que já passou, né? Já passei. O que você diria? E todas as versões eu estarei lá, com certeza. Vem muito de a gente se autoconhecer. Final de semana inteiro, né? E eu não sei, Luciana, sou muito aberta ao estudo e ao me conhecer. Eu me conheço, mas eu não me conheço. E a gente tem sempre, então acho que já essa inquietude do ela pode mais, né? Aquilo que eu me mostro hoje, ele é melhorado, ele é lapidado e eu consigo fazer um novo processo. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Me dedicarei, se elas colocarem mais tempo, o tempo que elas colocarem, eu vejo cuidado e o zelo que elas têm com isso. E as pessoas precisam estar abertas. O imediatismo de hoje está levando nós à ruína.
né? Então, as coisas não são pílulas mágicas. Eu já falo isso lá dentro do meu trabalho. Gente, não é sobre o hoje, só agora, né? Nós temos que construir. A gente constrói beleza, a gente constrói empreendedorismo, a gente constrói riqueza. E o construir é um tijolinho, todos os dias. Né? Calma, tijolinho por tijolinho. E aí? Eu falo. O que diria? E você fecha. Eu diria o seguinte: quanto do seu tempo você está dedicando a você, ao seu negócio? Se você não tem esse tempo, não está dedicando, eu te convido a vir até o nosso workshop. Mas é muito extenso, é muito longo. Alan, mas eu vou despertar e eu vou te gerar conhecimento e ferramentas que vão fazer com que cause tanto desconforto que você vai querer voltar e fazer o nosso ciclo de 21. Mas Aline, agora, obrigado, Lu. Aline, eu não tenho tempo para tudo isso. Um final de semana inteiro, eu posso fazer só um pedaço? É por isso que você precisa quebrar essa crença e, de fato, dar o próximo passo para que você possa subir para o próximo nível. Isso é quebrar essa crença, é sair desse lugar de querer mudança, mas não pagar o preço. O preço, e quando eu falo de tempo, que foi o argumento que você trouxe, infelizmente, nós temos aí 80% da população numa quarta camada que quer mudança, mas não quer disponibilizar tempo, reclama de tudo, se põe num lugar de vítima das circunstâncias e quando vem a oportunidade, bate na porta, ele olha e fala, não tenho tempo. Então, esse convite é para você que está me ouvindo agora. Se você não tem tempo agora para olhar para dentro e começar essa transformação, ela não vai acontecer nunca. É isso. Ou seja, você vai ficar esperando o resto da sua vida. Exatamente. Quando você olha, foram 10 anos. Quando você olha, exatamente. Foram 20 e aí anos, tá a frustração, né? Aí final da vida Ou E é seja, isso que você desbloqueia trouxe. E aí... Tá aqui, presente para você. Calma, nós vamos chegar nele aqui. E aí, a função desse workshop não é uma questão... Como eu posso dizer para você? Não é uma questão de uma mudança da noite para o dia. É uma proposta de um novo hábito, de uma nova vida, de novos conceitos que vão começar, startar um processo. Não pense que você, na segunda-feira, vai sair uma outra pessoa. Na segunda-feira, você vai continuar um trabalho ao longo dos 21 dias, 25, 30, 40, 200 dias para frente. Não acontece nada da noite para o dia. E essa coisa que não acontece da noite para o dia também não dura o tempo todo. Você tem que ficar alimentando sempre. Então, não é um workshop que vai resolver esse problema. Mas ele pode ser a solução, o começo dessa solução, dessa nova vida, dessa nova etapa. Para finalizar. Finalizando tudo, nós precisamos estar elevadas. E eu te convido a passar por esse processo que eu passei, que eu super aprovo, e nas mãos ótimas desse quarteto maravilhoso. E é só bênção, gente. É um propósito, assim, lindíssimo delas, e a entrega é 100%. O tempo é só um detalhe, porque o que realmente nos preenche é o que verdadeiramente acontece lá. Doutora Luciana Fraga, como é que as pessoas fazem para achar você ou achar a primeira clínica de imagem de beleza e saúde integrativa do Mato Grosso do Sul? Qual é o Instagram? O Instagram é Clínica Doutora Luciana Fraga. Tudo junto? Tudo junto. Fechado. Obrigado, já voltamos. Obrigada. Já. Lu, você. Encaminhando para o nosso final. Muito obrigada pelo espaço. Foi maravilhoso. Tem uma máquina de cartão de crédito. E o pior é que eu que passo cartão de crédito aqui dessa turma. Olha que coisa boa. Pode falar à vontade. Não é só o método, tá? Vai muito além disso. O que nós queremos é uma grande comunidade de apoio a mulheres que querem empreender. Então, a gente convida... São novos comportamentos. Novos comportamentos. Então, a gente deixa aqui o nosso convite e esperamos vocês. Tá, mas quem quiser achar a doutora Lucélia Tashima ou a contadora... No Instagram é Lucélia Tashima.
nome e sobrenome. Escritório de contabilidade tem o Instagram? Nós temos, mas estamos migrando, né, para um outro tem novidade. Lucélia Tachima. Temos novidades. A princípio. Na próxima gravação, nós daremos o start. E agora sim, você pode entregar o presente. Esse é um presente. Esse é um presente, especialmente. Eu posso dizer que esse livro foi um livro que me trouxe um grande despertar, desbloqueei o poder da sua mente. Sou hipnoterapeuta Omni. E muita mudança, muita transformação. Uma improvável disléxica na infância, a qual se propôs fazer uma história diferente. E eu sempre falo que eu sou uma pessoa e me considero de muito sucesso. Porque sucesso, para mim, é dar resultado positivo com aquilo que eu tenho em mãos. Então, essa é a minha proposta. É a proposta de vida para mim mesma e para vocês também. E esse livro, para você, especialmente. Muito obrigado, doutora. E deixo o convite aqui de Jean para todas, que ela pode mais, esse convite do ela pode mais e você pode mais. Você é capaz de muito mais, então sai da zona de conforto e vamos juntas, porque nós somos interdependentes e quando nós nos entendemos quanto ser e que a luz que tem em mim ilumina a sombra que tem em você e vice-versa, nós criamos um coletivo. E o Ela Pode Mais é uma plataforma viva de transformação pessoal e profissional. Esse foi mais um... Primeiro... desculpa. Obrigado pelo presente. Obrigado pela presença de vocês. Aprecie aqui. Sem moderação. Esse é um presente que eu ganhei. Vou apreciar. Muito obrigado. Adoro livros. Esse foi mais um podcast com negócios. Nosso podcast sobre gestão, negócios, inovação, empreendedorismo. E eu quero agradecer aqui a doutora Luciana Fraga pela presença. Obrigada, Juju. Foi um prazer ter você aqui, doutora Luciana. Quero agradecer a minha amiga, a contadora Lucélia Tachima. Obrigado pela presença, Lu. Volte sempre. Obrigada. Quando a gente tiver algum problema de contabilidade, eu vou ligar para você, fica tranquilo. Exato. Dona Ana ligará, porque ela que cuida do dinheiro. E obrigado, doutora Aline Casquete, pela presença. Hoje eu tô achando que ela pode ainda mais, porque ela foi entrevistada por Djan de Barros. Imagina. Nossa. Eu que agradeço. É uma honra, a honra é minha. E esse foi o podcast sobre Ela Pode Mais. Presta atenção, as oportunidades estão aí, estão à mesa, estão na sala, estão na sua frente. Dê o próximo passo, procure o Ela Pode Mais nas redes sociais. @Ela Pode com demudo mais. Ou seja, tá aqui, é facinho, né? Isso. Depois, Bia, vamos colocar o GC lá, por favor. Ela Pode Mais, que não é um workshop apenas, mas são várias ações. Siga essa turma. Falando desse time e agradecendo a todas, então Ela Pode Mais, Aline Casquete, Lucélia Tachima, Rosângela Barros e Mercedes Arepa Gabriela. Quero marcar aqui o meu agradecimento de coração a esse projeto, meu agradecimento e parabenizar esse projeto que eu tenho certeza vai continuar transformando várias vidas no nosso Mato Grosso do Sul. Para continuar os agradecimentos, eu quero agradecer aqui, finalizando primeiro o nosso Talk Podcasts Inteligentes. Nós estamos aqui nos estúdios da Talk, do meu amigo Og, que é o melhor local para gravar o seu podcast de negócios ou podcast, seja lá do seu assunto. Obrigado ao nosso Talk Podcasts Inteligentes. Obrigado, Matheus, e toda a nossa direção aqui de arte e cenografia, tudo junto e misturado. Obrigado à nossa jornalista, assessoria de imprensa, Beatriz. Belíssima. Né? Chique o negócio aqui. E agradecer aos nossos patrocinadores. Aliás, eu tenho que agradecer também a dona Ana, que é quem coordena todo mundo, que manda no negócio aqui, porque é ela que fala que eu tenho vontade ou não. Obrigado aos nossos patrocinadores. Shopping Bosque dos IPs, o shopping, eu vou dizer assim, o shopping de coração é o shopping do Café com Negócios, o shopping Bosque dos IPs. Quero agradecer a Expertise Investimentos, a TOTUS Tecnologia, a FEComércio, ao nosso presidente Edson Araújo, ao Sebrae, meu amigo Cláudio Tito, ao Isto É Mato Grosso do Sul, Funditur, Cetesc, meu amigo Bruno, obrigado pela parceria de vários anos, a Saraiva de Resende,
a construtora acima das expectativas. Quero agradecer também a Casa das Cores, meu amigo Fábio, que não para de pintar o nosso Mato Grosso do Sul. Ao melhor escritório de advocacia do nosso Centro-Oeste, Resine Marcon, presente em Campo Grande, São Paulo e em Portugal. A F Solar, do grupo FGA, lá do Pedro. F Solar é energia solar por assinatura. A Office Formato do meu amigo Márcio, agora com casa nova lá na Via Parque. Ficou lindo a nova sede da Office Formato. Os melhores móveis de escritório para sua casa, Office Formato. A Promenade, patrocinadora do nosso café, do nosso podcast com negócios, do nosso Café com Negócios, através da nossa amiga Lidiane. Nós temos dois hotéis lá em Bonito, o Promenade e o Olho d'Água. Ao Nativas Grill, Alex, meu amigo Alex, patrocinador, e chegou esse ano para patrocinar o nosso Café com Negócios. A Bise Água de Coco e ao meu amigo Tomás Lanches para fechar a nossa lista de patrocinadores e de apoiadores. Sem vocês nós não estaríamos aqui e é por vocês que nós estamos aqui. Até o próximo episódio de mais um podcast com negócios. Em meu nome de Jean de Barros, um beijo a todos e até a próxima semana.